Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos e amigas, que prazer estar aqui mais uma vez para este espaço semanal do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassal e juntos estamos aqui nos canais da Sá Feliz para estudarmos a Palavra de Deus. Olha que privilégio que eu tenho, que responsabilidade de fazer parte da sua agenda espiritual de toda semana. Tenho orado por isso, para que Deus me ilumine, me capacite, e orado para que você também tenha compreensão, especialmente aqueles que utilizam, além do estudo, também se utilizam da lição da Escola Sabatina para se prepararem quando forem apresentar a lição nas suas classes, nas suas igrejas. Quero aproveitar para estimular você, se você ainda não fez isso, se inscreva no link que aparece aí na tela. Ao se inscrever no link, você vai receber diretamente no seu WhatsApp o acesso ao estudo da lição e também as novidades da Sá Feliz. Creio que muita gente tem curtido, tem comentado e tem compartilhado. Tenho encontrado muitas pessoas que dizem, pastor, estou compartilhando a lição com um grupo tal, com um grupo esse, aquele, envolvendo assim uma grande família. Que Deus nos abençoe a todos. Estamos avançando aqui no nosso estudo, chegamos à lição 10, e antes do estudo, uma lição muito significativa, muito importante, tendo a Jesus como peça central, como figura central, e assim deve ser na nossa vida. Antes então desse estudo, quero convidar você a curvar sua fronte, para juntos nós orarmos, pedimos a sabedoria de Deus. Senhor Deus, Pai nosso, quero te agradecer por este privilégio do estudo da tua palavra. Dá-nos compreensão e, mais do que isso, dá-nos disposição, Senhor, para vivermos de acordo com os princípios e valores que estamos estudando. Abençoa esta comunidade maravilhosa que se conecta conosco ao redor do mundo. Nós assim oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Título para a nossa lição: O caminho, a verdade e a vida. E o texto para memorizar é um resgate lá da sessão chamada Prólogo, o início do Evangelho de João, 1,18, onde encontramos o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Um texto maravilhoso que vai ser considerado aqui um pouquinho mais à frente na nossa lição. E os autores, eles nos aproveitam para lembrar na introdução, na parte introdutória, que o Evangelho de João está dividido em 4 sessões. A primeira é o prólogo, que vai do capítulo 1, versos 1 a 18. Depois inicia-se o livro dos sinais, capítulo 1, 19 até o 12, 50. Depois começa o chamado livro da glória, os eventos finais, os discursos de despedida de Jesus, todas as cenas relacionadas ao Calvário. Isso vai do João 13, 1 até o 20, 31. E finalmente o epílogo, o encerramento, que está no capítulo 21, versos 1 a 25. Até agora, segundo os autores, e nós temos constatado isso, nós gastamos tempo, foi dedicado tempo, para o estudo do prólogo e também desse livro dos sinais. E a partir desta lição, nós vamos começar o estudo do livro da glória, os momentos finais, os discursos que Jesus fez com seus discípulos e todas as cenas relacionadas ao seu martírio, crucifixão, morte e também ressurreição. E eles também ainda fazem uma observação interessante, que as famosas 7 declarações que começam com eu sou, vamos ver se eu consegui memorizar: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Estas 7 declarações, parte delas estão no livro dos sinais e parte estão no livro da glória. E eles consideram que desde a primeira que aparece, que é o pão do céu, que está, o pão da vida, que está no capítulo 6, depois a luz, que está no capítulo 8, a porta e o bom pastor no capítulo 10, elas formam uma espécie de transição do livro dos sinais para o livro da glória. E a primeira, então, que vai aparecer nesse chamado livro da glória
é o texto de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que vai ser considerado de forma muito especial nesta lição. Então nós vamos, neste estudo semanal, então nós vamos estar mergulhando nesse capítulo 13, o encontro de Jesus com seus discípulos ali no cenáculo, para a ceia, a Páscoa, o lava-pés, e aqui tem muita lição para nós, é uma lição com conteúdo denso, um conteúdo forte, muito espiritual, e a nossa oração de início deve fazer com que conservemos o espírito na dependência do Senhor, não só para ter compreensão, vários aspectos vão ser trabalhados em detalhe nessa lição, mas que Deus também nos capacite, especialmente aqueles que irão expor a lição nas suas igrejas, nas suas classes ou em outros ambientes, para que sejamos todos abençoados e capacitados para termos compreensão, termos no coração a disposição de viver esse cristianismo de forma intensa e compartilharmos esta fé, este conhecimento com aqueles que estão próximos de nós. Desta maneira, nós pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando agora para a lição do domingo, nós vamos estudar os versos iniciais do capítulo 13, que tem como título aqui a lição, Eu lhes dei o exemplo. E é muito interessante que nesta sessão dos capítulos 13 até o 17, nós vamos encontrar instruções de despedida de Jesus, semelhantes àquelas que Moisés deixou registrado em Deuteronômio ao se despedir do povo, semelhantes à bênção de Jacó para os seus filhos, semelhantes ainda às instruções de Davi para Salomão. São 3 identificações que os autores fazem. E nesses capítulos, nós vamos encontrar Jesus apresentando um conforto para os seus discípulos, tentando prepará-los para os eventos que estavam para se seguir. Vejam que o capítulo 13, ele vai acontecer já na quinta-feira da semana em que Jesus foi crucificado. Olha que coisa interessante. Dos capítulos 1 até o 12, eles cobrem aproximadamente 3 anos e meio do ministério de Jesus. E depois dos capítulos 13, 14, 15, 16, 17, eles são narrações de um dia, da quinta-feira que antecede a crucifixão de Jesus. Aí entra o registro do Getsêmani, a partir do verso 18, as cenas relacionadas à crucifixão e ressurreição, 18, 19 e 20. Mas esses capítulos 13 a 17, eles acontecem num único dia, na quinta-feira, quando Jesus celebra a Páscoa e institui a ceia do Senhor. Muito interessante essa distribuição de espaço no Evangelho de João. E agora entrando mais diretamente no capítulo 13, os autores nos relembram que da prática comum naqueles dias, as pessoas se deslocavam ou descalças ou com sandálias, e ao se apresentarem numa residência onde eram convidadas, era muito comum ter um servo à entrada que lhes lavasse os pés empoeirados da viagem. E nesta reunião, neste preparo que os discípulos fizeram, os evangelhos registram, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, registram os preparativos que foram feitos para a ceia. Os discípulos não incluíram a presença de um servo para fazer a tarefa de se lavar os pés. E para surpresa de todos, Jesus, o próprio Jesus, tirando a sua túnica e cingindo-se, colocando uma toalha sobre os seus ombros, ele é que vai lavar os pés dos discípulos. Esse momento, narrado em detalhes por João, é o único que narra o único evangelho que narra esse momento do lava-pés. Nós vemos como os discípulos se sentiram perturbados, incomodados, desconfortáveis com o fato de Jesus estar lavando os pés. Era uma ação praticada pelos servos, e eles entendiam que Jesus era mestre e senhor. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e vocês fazem bem porque eu de fato sou. Era assim que Jesus era chamado, e isso pressupunha autoridade, mas Jesus aproveita para enfatizar que toda autoridade
Eu já havia dito isso em outras oportunidades, mas toda autoridade no ambiente da espiritualidade, no ambiente religioso, deve ser usada não para impor-se aos outros, mas para o serviço. E nós vemos mais uma vez ali Pedro reagindo e representando os discípulos ao dizer: Senhor, jamais me lavarás os pés. E Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E Jesus então diz, e Pedro então: Senhor, então me lava o corpo inteiro. Pedro, ele é interessante, irmãos, ele vai de um extremo para o outro. Primeiro não é para lavar o pé, depois é para lavar o corpo inteiro. Mas essa intensidade de Pedro, muitos de nós nos identificamos com ele. E graças a Deus por esse Pedro, porque Pedro falhou muito por palavras e por atos, e eu pelo menos me sinto muito mais representado, me vejo muito mais em Pedro do que num Daniel, num José, onde a Bíblia não registra erros ou falhas dele. Me vejo muito mais em Pedro e em Davi, com tantas falhas e tropeços. E Pedro é assim, ele nos dá a oportunidade, com suas entradas precipitadas e extremadas, não é? das respostas de Jesus. Jesus diz: Pedro, não é assim, basta aos pés, porque vocês já foram lavados, referindo-se ao batismo. Olha que interessante, irmãos, que lindo esse significado. Todos nós que já fomos batizados, se eu estou falando para alguém que ainda não foi batizado, tome sua decisão ao lado de Jesus, confessando-o publicamente. Nós que já passamos pelo batismo, na nossa caminhada, nós vamos acumulando esta poeira, né? A poeira do pecado, um tropeço aqui, uma falha lá, e quando a igreja então realiza, porque essa foi a ordem de Jesus: olha, vocês viram como eu fiz, agora façam isso, vocês vão ser felizes, vocês vão ser bem-aventurados ao fazerem isso. E eu gosto de pensar, irmãos, que quando nós estamos numa cerimônia de lava-pés, por que nós mesmos não podemos lavar os nossos próprios pés? Porque nós não podemos operar, nós não podemos nos oferecer a nós mesmos o perdão que só aquele que deu sua vida por nós pode nos oferecer. É por isso que nós não lavamos os nossos próprios pés. Alguém lava os nossos pés. E eu gosto de pensar também, irmãos, que quando nós estamos ajoelhados na presença de alguém, lavando os nossos pés, pode ser o nosso cônjuge, um amigo, um irmão. Naquele momento, ao estar ali ajoelhado, eu represento a pessoa do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Estou mostrando para o meu irmão, meu companheiro de lava-pés, que estou lembrando a ele: você não pode oferecer-se a si mesmo o perdão redentivo. Você necessita de alguém. Esse alguém é o Senhor Jesus. E quando nós admitimos que não podemos lavar os nossos próprios pés, porque é difícil, admitimos que não podemos, que não sabemos, isso fere nosso orgulho. Mas quando nós admitimos que não sabemos, que não podemos, e nesse caso, que não podemos perdoar os pecados acumulados da última ceia para cá, ou do nosso batismo para cá, no caso daqueles que vão ainda participar pela primeira vez, eu estou dizendo: eu reconheço que só Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. Que significado lindo! E Jesus, então, os autores aqui dão ênfase que todo este cerimonial era uma cerimônia de transição. Eles celebraram a Páscoa conforme o ritual estabelecido lá em Êxodo. E Jesus, além de celebrar a Páscoa, ele institui a ceia do Senhor como a conhecemos hoje, usando o pão e usando o suco de uva sem fermentação, que estavam presentes entre os elementos da Páscoa, mas Jesus faz aqui, dá uma ênfase especial. E quando Jesus reconhece ser mestre e senhor, ele está dizendo que ele tem realmente esta autoridade, mas ele ensina, e aqui é lindo, eu mencionei, mas eu quero reforçar: Jesus está nos ensinando que a autoridade e poder no contexto religioso, no contexto da espiritualidade, não devem ser usadas para engrandecimento próprio, não devem ser utilizadas para sobrepor-nos aos demais, mas sim para servir, para o serviço. Que Deus nos abençoe a termos estas compreensões tão lindas acerca desta cerimônia maravilhosa, ao recordar essa história tão linda de Jesus com os discípulos naquele cenáculo. E desta maneira nós pomos um ponto final na lição do domingo. Começamos então a lição da segunda-feira, que tem como título Certamente Voltarei.
e é uma das mais lindas e amadas promessas que o Senhor Jesus deixou para nós, encontra-se registrada ali em capítulo 14, versos 1 a 3. A mais repetida, a mais ansiada promessa de Jesus. E vamos entender o contexto. Então, depois de Jesus tomar a Páscoa, então Jesus e os discípulos, eles participaram da Páscoa real, como acontecia segundo as instruções do Êxodo. E além da Páscoa, que foi a última que Jesus tomou com seus discípulos, a quarta, na verdade, eles tomaram juntos, então ele institui a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, com os símbolos do pão e do suco sem fermentação, que contribuem até hoje para recordarmos o sacrifício de Jesus. Nessa sequência, Jesus indica a presença do traidor. E Judas se afasta, Judas sai. E eu fico imaginando, irmãos, como deverá ter sido Jesus lavando os pés de Judas. O último apelo, e ele resistiu isso com propósito firme de entregar a Jesus. Já havia feito o pacto da traição, mas ele podia voltar atrás. Depois de indicar o traidor e Judas sair, então Jesus deixa um novo mandamento, o amor, com que eles deveriam se amar uns aos outros. E novamente, aqui já no final desta sessão, Simão Pedro vai perguntar, João registra aqui no verso 36, Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu, para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro então replica, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. E aí então Jesus disse, você vai dar a sua vida por mim? Pedro, nessa noite eu digo para você que você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E então, nesse contexto, vem a promessa. Jesus está se esforçando para confortar os discípulos. Ele havia tentado fazer isso várias vezes. Mateus, Marcos e Lucas registram isso. Mas os discípulos resistiram. E agora, nessa reunião mais íntima, veja, Judas já não está mais. Jesus e os 11... Jesus vai apresentar, vai declarar, olha, não se turbem, não se perturbem. E os autores, eles mencionam aqui que o verbo, que na minha versão é traduzido não se turbe, este verbo, que é o verbo angustiar, ou angustiar-se, é traduzido da palavra grega tarassou, que significa agitar-se, perturbar-se, desestabilizar-se ou ficar confuso. Então, Jesus usa um termo, olha, não fiquem confusos, não se perturbem, não se angustiem. E quando Jesus expressa, vamos ler essa promessa toda aqui, mais uma vez, a gente muito sabe em decor, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa linda, maravilhosa. E neste contexto, Jesus está tentando dizer, olha, não se angustiem, não fiquem preocupados. E Jesus vai dar as razões para isso. Jesus vai apresentar esses motivos, essas razões. E interessante que na casa de meu pai há muitas moradas, algumas versões, mansões. Aqui o sentido é de, na casa do meu pai há muitos cômodos, não sei se essa palavra é de entendimento em outros países onde se fala o português, mas há muitos quartos. O espanhol usa uma expressão, no espanhol nós encontramos uma expressão interessante, habitaciones, são o espaço onde você fica, onde você dorme. Então Jesus está dizendo, na casa do Pai há muitos quartos, tem muito lugar, mas eu vou ajeitar isso, eu vou garantir o lugar de vocês. Então Jesus diz, olha, eu estou indo a fim de deixar a casa pronta, a casa do Pai pronta, e isso significa que Jesus estava apontando para o tempo da redenção, quando ele iria voltar para, então, levar para a eternidade aqueles que o aceitaram. Há uma questão interessante aqui também, que esta
é claramente uma promessa, os autores enfatizam a respeito da segunda vinda de Cristo. E esta promessa é um vislumbre de Jesus para o tempo em que as tragédias do pecado terão seu fim. Então, que promessa preciosa! Não é só uma promessa de eternidade, de vida eterna, maravilhosa, mas é a promessa do fim do pecado, é a promessa do fim da desgraça, do fim das dores, tristezas, ais, das lágrimas, das mortes e separações. E os autores fazem uma pergunta muito interessante: que base? Qual é a base para se confiar nesta promessa? E eu gostei da resposta deles. Olha, a primeira base, podemos dizer, são as promessas, são as profecias feitas que encontraram seu cumprimento. Esta é uma base, é muito boa, mas tem algo mais aqui para nós. E esta palavra, e quando eu for e vos preparar lugar e vos receberei para mim mesmo, Jesus está dizendo, eu vou voltar. E eles então nos ajudam a entender isto, que esse uso do grego, ele é chamado de o presente futurista. Jesus fala de alguma coisa que vai acontecer no futuro, como se ela já estivesse acontecendo hoje, no presente. Então, esse presente futurista, um evento futuro que está sendo dada a garantia de que é como se ele estivesse acontecendo hoje. É como se Jesus dissesse o seguinte, olha, eu estou indo, mas eu já estou voltando. E a lição usa aqui, eu certamente, é uma garantia, eu vou voltar, eu já estou voltando. Irmãos, a grande base para crermos nesta promessa, além das profecias que têm o seu valor, é a pessoa do Senhor Jesus. Porque ele é plenamente confiável. Que lindo, irmãos. É desta maneira que os autores encerram a lição da segunda-feira. A base da esperança, além de incluir o cumprimento das profecias, mas ela se fundamenta especialmente em nossa confiança naquele que fez a promessa. Que coisa linda. Qual é a minha confiança? Qual é a sua confiança naquele que fez a promessa? Temos nós com Jesus Cristo uma relação tal, uma comunhão tal, que nos dá completa segurança de que aquele que fez a promessa, aquele que falou, eu voltarei, eu já estou voltando, é plenamente confiável que a sua palavra é certa. Que seja assim no meu coração, no seu coração. Que lindo esta maneira como os autores encerram a lição do domingo, e aqui, da segunda-feira, e aqui pomos um ponto final nesta lição da segunda-feira. Avançando então para a terça-feira, neste contexto desta linda promessa, nós vamos então estudar o caminho, a verdade e a vida, esse texto tão lindo e maravilhoso. E eu quero ler aqui a sequência, lemos os 3 primeiros versos, agora os 3 seguintes. E vós, Jesus completa a promessa dizendo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus faz uma afirmação, ele faz a promessa, e vós sabeis o caminho. E Tomé reage dizendo, Senhor, não sabemos para onde vais, e como então saber o caminho? E a esta declaração de Tomé, eu já fiz essa observação uma vez, faço novamente, cometemos injustiça quando chamamos de Tomé o duvidoso. Tomé era corajoso, vimos lá em João 11, ao dizer, se for necessário, vamos morrer com ele também. Tomé era sincero e ele queria ter certeza das coisas que estava. Ele não dizia que entendia uma coisa se ele não havia entendido. Ele queria ter certeza. Ele disse, Senhor, como saber o caminho? E Jesus então responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que coisa linda. Este é a sexta declaração do eu sou, conforme nós vimos aqui na introdução. E ela está profundamente marcada nesse contexto de Jesus consolar, confortar os discípulos, o que serve também dizer que isso está no contexto de confortar-nos a cada um de nós. E aqui os autores fazem uma ligação, eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção nisso e nunca tinha ligado, mas eles vão ligar o verso 18, que é o nosso do capítulo 1, que é o verso para memorizar. Eles vão ligar aqui, eu vou repetir a leitura, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou.
os autores fazem uma ligação deste Deus unigênito. Este unigênito, ele utiliza-se para isso a palavra monogenes, que quer dizer o único da espécie, traduzida como unigênito. É o único da espécie, é um monogenes. E ele significa único, singular. E a expressão que também aparece no verso 18, revelar. Então, veja, nós estamos aqui considerando que o unigênito que está junto do Pai, que o revelou. Então, um destaque para a palavra unigênito, que é único, singular, é o único da espécie, é o unigênito, é o monogenes. Ele se completa com a palavra revelar, que do grego vem aqui exegeomai, que significa explicar, interpretar, expor. Daí vem a palavra exegese, muito utilizada pelos teólogos, pelos pastores. Vamos fazer a exegese do texto, vamos compreender o texto, vamos estudar o seu contexto, o sentido original, vamos entender como é que foram dadas estas palavras, então vamos entender o seu sentido, compreensão, vamos aclarar. Então, esta expressão exegeomai significa revelar o sentido, revelar o significado. Então, de acordo com João 1,18, olha aqui como isso vai pegando uma beleza interessante. De acordo com João 1,18, Jesus, ele é o elo com o Pai, ele é o Deus unigênito, ele é o Deus como Deus o Pai, ele é o único que pode revelar a Deus o Pai, ele é o único que, por conhecer o Pai da forma como ele conhece, é o único que nos pode mostrar o caminho. Irmãos, eu achei isso realmente fantástico. Na sequência dessa declaração, e tendo nós essa compreensão, essa ligação do 14,6 com o 1,18 de João, nos é introduzido aqui o diálogo agora com Filipe. Vamos então mais aqui 3 versos interessantes a essa resposta de Jesus. Jesus ainda diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus completa dizendo, se vocês me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Se vocês tivessem entendido quem eu sou, a minha missão, meu propósito, que ainda não havia, lembram-se de João 2,22, só depois da ressurreição essa compreensão foi completa. Então, se vocês tivessem tido essa compreensão, vocês também conheceriam o Pai. E desde agora, vocês poderão conhecê-lo, porque vocês já o viram em mim. E Filipe então disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Não entendeu nada, não entendeu o que Jesus estava dizendo. E Jesus, com toda a paciência, ele diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco. E você não me conheceu e vós não tendes me conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Eu fico imaginando, irmãos, como Jesus deve ter tido paciência com os discípulos e como ele tem paciência conosco, né? 3 anos e meio andando, Jesus mostrando, revelando as declarações registradas pelos evangelhos. Quantas vezes Jesus se apresenta como sendo este Filho, esse Eterno, esse Cristo. E Filipe ainda não havia entendido, mas quantos de nós também não temos clara compreensão da missão e da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Quando Filipe pediu para ver o Pai, ele se esqueceu de que nenhum pecador pode ver o Pai. Lembra-se que quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus mostrou o seu caráter, a sua bondade, a sua justiça, a sua misericórdia. E Jesus reprovou de forma branda, amorosa, essa falta de compreensão de Filipe e dos seus discípulos, mas ele deixa claro, para mim, os autores enfatizam isso e eu concordo com eles, ele deixa muito claro que Jesus Cristo se apresenta mais uma vez como único caminho para Deus, único caminho para Deus. Sem ele, o caminho é escuro. Ele é a luz, a segunda declaração de eu sou. Ele é a luz que ilumina a estrada para Deus. Irmãos, amigos, a nossa caminhada com Deus tem Jesus como nosso luminar, tem Jesus como o sol da justiça, tem Jesus como aquele que indica o caminho, e não somente indica, mas ele é o caminho.
E desta maneira Jesus une essas três palavras, caminho, verdade e vida. Interessante que no Evangelho de João, só uma vez mais, além desta, vai aparecer a palavra caminho, está lá no capítulo 1, verso 23, está ligada ao ministério de João Batista, que preparou o caminho para o Salvador, mas as expressões verdade e vida, elas são abundantes no Evangelho de João, e os estudos da quarta e quinta-feira vão se concentrar exatamente nesse conceito da verdade, e dessa maneira nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira, deixando essa reflexão. Jesus é de fato a grande luz da nossa vida, é de fato aquele que aponta o caminho para Deus. A nossa caminhada para a eternidade está sendo trilhada pela luz de Cristo ou por nossas próprias obras, por nossa autossuficiência, por nossa sabedoria. Consideração. Ponto final para terça-feira. Avançamos para a lição da quarta-feira, que vai, conforme já mencionamos, se concentrar na verdade. Na quinta, a ligação das Escrituras com a verdade. Aqui nos é apresentada uma sequência de textos. Eu li cada um deles, fiz aqui os meus apontamentos, você pode fazer isso também, e eu não vou destacar, porque isso você pode fazer aí no seu momento, depois de reflexão. Eu sei que muitos ouvem ou assistem a lição se deslocando e não tem nem a lição nem a Bíblia nas mãos, mas em algum momento que você puder fazer isso, além da conexão aqui com essa Feliz, com o Pastor Hélio, tome sua lição, dê uma verificada, né? E aqui os autores nos abrem a sessão da quarta-feira dizendo que, repetidas vezes, a verdade é ligada a Jesus, ligada ao Pai e também ao Espírito Santo. Eu vou destacar aqui pelo menos dois textos. O Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, verso 14. Depois, lá no prólogo ainda, 17, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e assim vai. E conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32, depois o 14,6 que nós já consideramos, o 15,26, que o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Esses são os textos. Eu disse que não ia fazer, acabei fazendo aqui a indicação dos textos, né? Por contraste, veja, se Jesus é a verdade, então João também, ele nos aponta que existe um autor da mentira, existe um pai da mentira, que é o diabo. Então, aqui, irmãos, nós precisamos também assumir posições. Eu estou me posicionando ao lado da verdade ou ao lado da mentira? Que verdade é essa? Ao lado de Jesus, ao lado das suas palavras, ao lado dos seus ensinamentos, ou estou ao lado da mentira? Muitas vezes eu fico com as minhas próprias convicções, fico com as minhas próprias interpretações, fico com as minhas próprias, entre aspas, verdades, que não existem, porque a verdade é uma só. Como temos nos posicionado com respeito a isso? Interessante que há uma citação depois aqui em Ellen White, muito interessante, onde Ellen destaca que filosofia, literatura, que tem o seu lugar, mas elas não podem preencher o vazio do ser humano. Não podem. E ela faz um apelo, que a palavra de Deus fale ao povo, que esta palavra que contém a vida, porque contém Jesus, fale ao nosso coração. Jesus é a verdade. O que isso significa? O que isso significa? Os autores assim nos propõem. O que isso significa? Ele é o Logos, ele é a palavra que estava com Deus desde o princípio, eternamente. Não há um princípio para Jesus, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo eternamente juntos. Ele, portanto, possui todas as características plenas da divindade. Esse ser de Cristo não está sujeito a nada e a ninguém. Com o Pai e o Espírito Santo, eles são todo-poderosos, são oniscientes, são onipresentes. Assim cremos, assim confiamos. E uma frase que eu amei muito também na lição: Jesus não é apenas a personificação da verdade, ele é a verdade. A verdade não é um conceito, não é uma ideia. A verdade é uma pessoa. Que coisa mais linda! A verdade não é um conceito, não é uma filosofia. A verdade é uma pessoa, e esta pessoa
é Jesus. A lição cita aqui uma declaração de C.S. Lewis, o grande autor cristão. Creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Será que para nós Jesus é esse sol da justiça, que não somente nos aquece, não somente nos ilumina, mas por meio deste sol, a nossa janela, a nossa lente, a nossa cosmovisão, pela qual eu vejo a vida, vejo o mundo, vejo-me a mim mesmo. Olha que preciosidade, que lição maravilhosa, que Deus nos abençoe. Dessa maneira, pomos um ponto final na quarta-feira e avançamos para a quinta, onde os autores, de forma muito especial e sábia, eles estão ligando as Escrituras com a verdade. Irmãos, alguém podia dizer, mas seria isto necessário? Já não é sabido que as Escrituras contêm a palavra da verdade, contêm a declaração divina? Irmãos, nunca vivemos um tempo em que as Escrituras estivessem e já estiveram e foram tão maltratadas, e este ataque, ele vem de dentro do cristianismo. Então, mais do que nunca, uma lição que destaca a importância das Escrituras é fundamental para todos nós. E aqui o título, As Escrituras e a Verdade, e nós vamos encontrar aqui, perdão irmãos, deixa eu fazer uma correção aqui no meu olho, não é adequado, mas não estou suportando aqui. Então, vamos lá, perdão. O Evangelho de João retrata, bem como os demais evangelhos, retratam a presença e o valor e o papel das Escrituras em vários momentos. E eu gosto já estudamos esse texto de João capítulo 5, quando Jesus, na sequência da cura daquele paralítico no tanque de Betesda, ele diz, olha, vocês dizem que as Escrituras têm a vida eterna, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Ou Jesus está dizendo, olha, vocês fazem bem em realizar isso, mas elas testificam de mim, ou seja, há um contra, se vocês examinam as Escrituras porque creem que ela contém a vida eterna, percebam que elas testificam de mim. Mas eles não conseguiam perceber isso, não conseguiam compreender isso. Nesta sessão, Jesus ainda afirma, se vocês de fato creem em Moisés, então Moisés escreveu a meu respeito, por que essa reação, por que essa rejeição? Se vocês creem nas Escrituras, Jesus se referia ao Antigo Testamento, se vocês creem no que Moisés escreveu, por que vocês me rejeitam se ele escreveu a meu respeito? E após então a ressurreição, aqui é trazido um texto, raras vezes os autores trazem um texto que não seja do Evangelho de João, mas eles fazem muito bem. Trouxeram um dos textos que eu amo muito, que é o de Lucas 24, Jesus se apresentando junto aos 2 discípulos que voltavam cabisbaixos, entristecidos, para Emaús, e Jesus se põe do lado deles, e diz, por que vocês estão assim, tão tristes, cabisbaixos? Ele diz, você parece que é o único que não sabe de nada o que aconteceu. Mas o que aconteceu? E eles narram da tristeza do sacrifício, da crucifixão, e Jesus então diz, nécios e tardos de coração, para prestar atenção em tudo aquilo que os profetas disseram a respeito do Cristo. Irmãos, eu tenho feito muitos seminários sobre dom profético e eu uso esse texto para dizer, olha, nécios e tardos de coração, que aparece no verso 25, não são palavras de elogio. Nécios é aquele que é negligente, o tardos é aquele que é demorado, tardio para perceber aquilo que está revelado, que está aí há tanto tempo. A minha pergunta é, será que você e eu temos sido nécios, negligentes? Isso não é um elogio, soa bem, mas não é elogio. E tardos, ou seja, com reticências, demorando a crer. E então Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, irmãos, Moisés e os profetas, falando do Pentateuco sem mencionar os Salmos, que também tem tanta coisa sobre Jesus. E é interessante que Jesus, portanto, cita isso, e Jesus também, naquela discussão com os saduceus sobre ressurreição, ele diz, olha,
Vocês não têm lido? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o eu sou. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. O próprio Zacarias aqui se referiu ao Deus que havia, Lucas 1,70, havia prometido desde a antiguidade. Esse texto dos saduceus está em Mateus 22, 31, 32. O texto de Zacarias que Deus havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. E Pedro, no sermão do Pentecostes, mais uma referência, era necessário que se cumprisse toda a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Atos 1,16. 3 situações, uma dita por Jesus, uma nas palavras de Zacarias, outra por Pedro. Então, irmãos, a lição vai terminando aqui na quinta-feira dizendo que a Bíblia não é um livro didático de ciências. Você não vai encontrar nela explicações de como dividir o átomo ou como realizar uma cirurgia do cérebro. Mas ela faz algo muito mais significativo do que aquilo que as ciências podem nos oferecer. Ela apresenta o sentido do universo e o sentido da vida. E esse sentido é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é a chave, ele é a luz que nos permite, por meio da palavra, enxergar a vida, ter esperança. Sem ela, sem a palavra revelada, nós estaríamos no escuro, sem uma compreensão mais plena e exata dos propósitos de Deus para a humanidade. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos entender o propósito da palavra, possamos amar a palavra, que não sejamos analfabetos da palavra, que é um mal que graça entre os adventistas de hoje, o analfabetismo bíblico. Bom, irmãos, desta forma, pomos um ponto final aqui na lição da quinta-feira e avançamos para a sexta-feira. 2 textos de Ellen White maravilhosos. Na página 371 do Desejado, ela começa a dizer, quando Jesus pronunciou as palavras, eu sou a luz, lá do capítulo 8. Ele estava no pátio do templo, onde as cerimônias da festa dos tabernáculos acontecia. E no centro desse pátio erguiam-se 2 altos pilares que sustentavam os suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois, então, do sacrifício da tarde, às 3 da tarde, as lâmpadas eram acesas e elas irradiavam a sua luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia, ela comemorava a coluna de luz, olha que interessante, que havia guiado Israel no deserto. E era também considerada como a esperança que apontava para a vinda do Messias. E agora, no outro parágrafo, ela continua. Na iluminação de Jerusalém, o povo esperava a sua esperança na vinda do Messias. Para Jesus, aquela cena tinha um significado muito mais amplo. Cristo, a fonte de luz espiritual, ele ilumina as trevas do mundo. O símbolo, portanto, era imperfeito. Aquela grande luz que, por sua própria mão, havia colocado no céu uma representação mais fiel da glória da sua missão, lamentavelmente não foi compreendida. E a conclusão é assim: era de manhã, o sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras, seus raios brilhavam com uma ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando, disse, eu sou a luz do mundo. Que coisa mais linda, que significado. Não era só, queridos irmãos, uma cerimônia que comemorava o passado. Não deveria ser uma cerimônia que pensavam os judeus na futura vinda do Messias. Era algo presente, uma realidade presente, mas que eles não puderam contemplar, não puderam ver. Sabe, irmãos, para nós também fica aqui o desafio, né? Uma das perguntas diz assim, Lúcifer conhecia Deus, mas rebelou contra ele. O que isso nos diz? Será que nós que temos tanto conhecimento também temos restrições a essa grandeza e excelência da pessoa do Senhor Jesus? Que lição maravilhosa, que Deus toque o nosso coração, que Jesus seja para você e para mim verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe. Quero encerrar com uma oração, Pai querido, que a pessoa do Senhor Jesus seja de fato para nós, verdadeiramente, esse Deus unigênito que revelou o Pai, esse Deus unigênito que nos mostrou o caminho para o Pai.
que possamos trilhar por esse caminho e ser abençoados por Ele, que a sua graça nos fortaleça e que a bênção de Cristo nos acompanhe. É meu desejo e oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço. Nos vemos na semana que vem. Que Deus nos abençoe. Amém.